começar, né? Pode. Peraí. Mas é um mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Como você conheceu a IARC? Eu tava no Pedra Linda e tava tendo o aniversário de uma outra igreja e aí a Remanescentes foi convidada. Aí a gente tava lá dançando, que música, Camila? Apaixonado, apaixonado. Você se apaixonou pela IARC. Foi exatamente, o grupo de jovens foi pra lá e aí eu fiquei encantada com todo mundo e aí eu vim pra cá. 11 anos. Eu estava brincando na rua com os guri, daí da rua 15. E aí eu vi um movimento de pessoas na calçada e fiquei curiosa e fui até lá. E estava tendo um culto no qual quem estava ministrando era o pastor Barbosa. E no final ele fez o convite de quem queria aceitar Jesus. E eu levantei minha mão. E naquele ano eu tinha 8 anos de idade. Eu iria fazer 9 no mês de setembro. E dali para cá, permaneci nos caminhos do Senhor e aqui estou até hoje. Eu conheci a IARC, eu vim morar numa casa próxima à igreja e eu já havia aceitado Jesus em outra cidade. A gente morava em Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, eu tinha cerca de 13 anos de idade, quando a gente sentiu necessidade de congregar e era a igreja mais próxima por coincidência e acabou se tornando nossa casa. 13 anos, hoje eu com 31, abafa, né? 31 anos, ainda estou aqui, agora com família formada, né? Cresceu, esposo, mãe, irmãos, filhos, todo mundo. Quer que eu diga mesmo? Sim. Eu vou dizer aqui. Quem tu foi? Vai você. Minha mãe já pode Só que o pai e a mãe trouxe. A gente nasceu aqui, o pai e a mãe trouxe e pronto. Foi. Essa é a nossa história na Remanescentes. E aí, se a gente quiser sair? Simples é isso. Eu conheci a IARC através dos meus tios, que me convidaram para a festividade da igreja em 2008. E aí eu decidi ficar, e esse ano fazem 15 anos que eu estou aqui. E eu vim através de uma vizinha que congregava, era secretária daqui. Hoje ela não está mais na igreja. Mas estou aqui, cheguei aqui, eu tinha 12 anos e até hoje estou aqui. Quando eu vim morar em Petrolina, eu ouvi uma propaganda no rádio com a... Eu sou culto, desculpa. Tinha um programa no rádio e eu vim pra cá achando que era a igreja lá do que eu tinha ouvido. Só que não era, eu cheguei... Eu vim pra igreja errada. Deixa eu chegar agora e virar a igreja certa. Estou aqui até hoje. Com ele que deu certo. E a gente, nossa, que chique. E a igreja não dá programa, né? Mas a gente tinha um programa na rádio. Mas na época que ele chegou já tinha Já tinha esse programa? Na Eu acho que faz um pastor. Aí todo mundo aqui já passou na Petrolina FM. Nossa. Todo Não, mundo nunca já passou essa vergonha. Não. É sério? Você Juro. Não, Você acha então, Eu já fui. Ali volta. O que a IARC representa para você? Para mim, a IARC representa a minha casa. Como eu já disse, né? Constitui minha família aqui. Eu cheguei ainda uma menina, com muitos sonhos, com muitos projetos. E a IARC tem por slogan, né? É uma igreja que para quem sonha. E eu tinha muitos sonhos, um deles era constituir família. Eu não sabia que Deus aguardava, que Deus guardava para mim aqui nessa casa. Então, para mim, a IARC representa casa, representa família, representa meus sonhos realizados. Foi aqui que eu realizei meus vários sonhos. Foi aqui onde Deus entregou várias das promessas e aqui que eu conto todos os meus testemunhos até hoje. A IARC para mim representa a minha vida, porque eu me converti na infância ainda, eu não tive a oportunidade, né, de participar das coisas do mundo, eu também não sinto falta. Eu cresci dentro do ministério, foi aqui que eu aprendi sobre Deus, através dos meus líderes, foi aqui que eles investiram na minha vida, viram o potencial que havia sobre mim, investiram
Então a IARC representa a minha vida, né? Infância, adolescência, juventude e a fase adulta, né? E aqui também eu constituí a minha família, né? Namorei, noivei, casei e tive meus filhos. Fala uma lembrança que você tem da IARC que mais marcou. O rato. O rato, porra! O rato convertido. O momento que mais marcou a minha vida na IARC foi a minha infância. Tanto que eu me recordo muito mais dos momentos que eu vivi na infância do que momentos recentes, né? Então a infância me marcou muito. Eu lembro das músicas marcantes, das danças, das brincadeiras, dos momentos que a gente... Uma música aqui. Uma música, claro. Uma música que marcou muito a minha infância, que é aquela: imagina, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagina uma vaca pulando, passarinho berrando, não dá! O melhor Era música sobre autoestima. Que é domingo que a gente tem que fazer a dancinha no menino. assim! Tem alguma pessoa, alguma liderança que passou pela vida de vocês que marcou muito? Ai, eu ia falar. Você sabe o que eu ia falar. Uma liderança que marcou muito na minha época de juventude foi a Irmã Maria da Conceição, porque ela nos ensinava sobre obediência. Não dá, não! Gente, Outro apelido aqui, ó! Calúnia. Vou falar de outra liderança. Marcou. Eu quero dizer. Só que eu olhei pra ti e não tem Volta, faz a pergunta de novo! eu ajudo. Espera aí, que eu fiquei preocupada. Eu vi novinha. Que ela, quando a gente fazia alguma coisa, ela olhava pra gente com cara feia. E a gente tem que ficar igual uma estátua. Na minha época de juventude era a Irmã Maria da Conceição, a líder de jovens. E ficou muito marcada da minha memória a liderança dela, porque ela ensinou muito sobre reverência. O João tá ali, pode confirmar. Estava em algum lugar aí, guardado, mas... A Irmã Maria da Conceição me ensinou muito sobre reverência, sobre respeito no culto. Foi com ela que eu aprendi, porque na minha época de juventude, assim como hoje, né, os jovens querem estar andando pela igreja, passeando. Na nossa época, ela colocava todo mundo sentadinho, um do lado do outro, todos juntos do grupo, ficavam em pé do lado, não deixava ninguém se levantar para nada, para beber água, para nada, só se levantava no final do culto. Então ela marcou pelo temor a Deus, né, e pelo zelo pela presença do Senhor no Ministério de Jovens. E assim, existe uma planta na caatinga que o nome é cansação. Toda vez que você esbarra nela, você sabe, e você nunca mais esquece, porque você aprende com seus erros. Pronto, e nunca mais tomou você. E parece que ele não passou na festividade desse ano. É assim que você fica de banco. E parece que James não participou da festividade. Isso tem 10 anos já. E já venceu. De liderança. Sua tia Eurice também. A maior liderança que passou por aqui foi a missionária dela. Todo mundo Eu já teve lembro meio. de Rivânia, porque quando eu cheguei com 11 anos, eu era do grupo de crianças, toda patricinha, com minha Bíblia rosa, de pelúcia. E aí, faltava menos de um mês para eu completar 12 anos e ir para o grupo de adolescentes, que eu era louca para ir. Inclusive, na época, a Jay era chamada de Jay Pink, e ela, inclusive, queria se aproximar de mim, queria que eu fosse aluna dela por causa da minha Bíblia. E aí, eu lembro que quando eu fui para o grupo de adolescentes, Rivânia já foi me buscando para poder trabalhar com ela, com as crianças, e a gente ia para o Pedra Linda, dar aula com esse menino aqui que ficava lá com a missionária Lenilda. E a gente fazia tudo juntos, limpava a casinha da Rua 15, na hora do culto a gente tinha que sair à noite para levar as crianças, para poder dar EBD lá. E eu lembro que foi muitos anos dessa parceria, e ela marcou muito.
E até hoje a gente está aqui com esse Você ministério. lembra da reforma da casinha da Rua 15? Sim. A gente pegou a casinha toda destruída, né? Eu não sei como foi essa negociação, mas conseguiram comprar lá. Era só um cômodo, uma casa bem destruída. E decidiram fazer a EBD das crianças lá. O culto era aqui. A gente saía antes da oferta para levar as crianças para lá, aqui na Rua 15. Colocar eles se dando uma rodinha. Aí ia dois homens, um na frente e um atrás, né? Para segurança. Para poder dar segurança. Mas o mais legal foi a gente reformando, porque a gente tinha R$1. É o que a gente fez. A gente comprou cal, misturou água e com pigmento azul. Pintou a casa que a gente pintou, né? Porque não pintou. Só transparente, as paredes cheias de mofo, e a gente tentando dar o melhor, mas a gente pintou tudo, ficou aqui o mofo e a tinta azul por cima. Lindo. Tinha e as que crianças lavar, ficavam tudo azul, os braços, mas eu também não. Ficou lindo, não foi? Fora que o chão da igreja, né? Não, o chão da igreja. Era o teto de céu, era uma coisa linda. E o chão bem Tem que se alegrar. E na rua primeira, a gente não achou Simão pra fazer aquele céu no teto. Acho que ele queria compensar a pilastra que tinha no meio da igreja, que a gente metia a cabeça toda hora. Quando entrava na unção, era horrível. Eu lembro também da salinha da EBD das crianças, quando já veio pra cá, que a gente inventou de pintar. Sim. E aí a Ivânia deu a ideia da gente pintar as notas musicais no teto. Só que ela deu a ideia, claro, mas quem pintou foi eu e Taná. E aí a gente subiu lá no andame e o ventilador em teto. Tinha que ficar uma pessoa na porta segurando pra ninguém abrir e bater a mão no interruptor pra não ligar, porque era o ferro assim, nossa cabeça no meio, pintando o teto de notas musicais. As paredes de fundo de mar. De mãozinhas e tudo. Foi super seguro. Muito. É o nosso segurança do trabalho. Sempre. O que marcou foi quando a Janete. Eu lembro que quando eu me converti, ela ficava sentadinha assim no canto, com a sua agenda marrom, escrevendo, olhando pra gente, escrevendo. Ela anotava todos os versículos, todos os BOs que a gente aprontava, tá tudo registrado na agenda marrom. Tem alguma palavra que vocês receberam de algum líder ou alguma pregação que vocês guardam até hoje? Eu tenho no acampamento. Que. Vai chorar. Chora bem. Ela vai começar papaizinho. E eu ia ser profeta e foi através desse acampamento que teve, que foi, inclusive foi o nosso primeiro acampamento, que foi se eu não me falha a memória, foi na Ponta da Serra. E a gente brincou, certo? A gente até brincou de Big Brother, foi até tempo que estava no auge do Big Brother. E não me recordo quem foi que veio até mim falar que eu ia ser a profeta. Então foi daí que eu tive mais intimidade com Deus, que foi aí que é onde eu comecei a chamar ele de papaizinho, de pai e até hoje. E não sai. Papaizinho! Eu tive várias palavras que me marcaram, que me recordo até hoje, né? O Senhor usando pessoas, né? Que eu seria uma ministra da palavra do Senhor, né? E o Senhor me levantou com esse chamado de apregoar a sua palavra. Me recordo também de uma palavra que Deus usou, Simone, onde ela disse que Deus usando ela falava que Deus nunca havia me dito não, né? Que tudo o que eu pedi, o Senhor, Ele sempre me respondia. E algo que já da transição da juventude, né? Quando eu estava prestes a casar, e eu lembro de algo
numa consagração pela manhã, e nós estávamos orando uns pelos outros, e a missionária orou por mim, e foi no momento que Deus descreveu como seria a casa que eu iria morar. Deus falou que seria uma casa de boneca, seria linda, e Deus começou a descrever todas as coisas que eu haveria de ter. E a gente nem cogitava ainda na casa, né? E o Senhor preparou, né? E quando eu entrei, até hoje eu recordo de cada palavra que o Senhor falou, de tudo que Ele prometeu se cumpriu. Amém. Mais alguém? A palavra mais marcante para mim foi quando a gente já casado, 1 ano de casado, mais ou menos, ainda esperando a resposta de onde ele iria morar, quando a gente iria morar, onde você ia trabalhar. E eu lembro que Deus disse que a gente ia precisar passar um período fora, mas que Ele estava nos levando para nos aperfeiçoar e que a gente ia amadurecer. E eu lembro que ele foi muito sofrido, inclusive eu estava pesquisando esses dias as fotos e eu vi a foto do dia que a gente subiu no altar para se despedir da igreja. Eu vou chorar também. Eu lembro que meu coração estava muito contrito e eu lembro que eu chamei a Simone e a gente cantou aquele louvor, Aquieta minha alma. Esse louvor marcou muito porque foi o dia que eu despedi da igreja. E era como se um parente meu, muito próximo tivesse morrido, porque a dor que eu senti foi de perder um parente muito próximo, de ter que sair daqui. A gente tinha previsão de passar no mínimo 4 anos fora. E eu lembro que cheguei em Paulo Afonso sem casa. A sensação é essa. Quando eu falo que a IARC representa a casa, foi justamente por isso que quando eu cheguei em Paulo Afonso eu me senti sem casa, sem teto, sem família. A gente tentou ainda em algumas igrejas. A gente não se encontrou em nenhuma igreja. Nenhuma, a gente frequentou algumas e encontrei uma, precisava de um ministério, de seguir um ministério, né, a qual Deus havia nos chamado. Liguei para o pastor Simão e disse, pastor Simão, a gente comprou uma igreja que a gente precisa ficar. Mandar carta? Pastor Simão, não vou dar carta. Não vou dar carta de jeito nenhum. Vocês vão voltar, eu vou voltar logo. E a gente dizia, pastor, o senhor está doido, né? Porque o mínimo são 4 anos e meio para a gente tentar uma transferência. E o pastor dizia, eu não vou dar carta, filha, vocês vão voltar antes que vocês imaginam. Amém. Com 2 anos e meio a gente estava de volta. Glória a Deus. Debaixo da palavra do pastor. E foi essa palavra que marcou muito o nosso caminhar com Cristo, porque Deus ainda disse mais, Deus que nos levar e para a gente amadurecer, para a gente ter mais intimidade com Ele, e Ele ia realizar um grande sonho nosso lar. Foi lá onde a gente concebeu a nossa primeira filha também, fruto de milagre, também entregue nessa igreja. Amém. Então, basicamente isso. Aqui tem profeta nessa casa, meu Deus. Glória! Eu queria que vocês me falassem uma lembrança do culto de jovens ou o grupo de jovens que vocês têm, que é tão nítido assim na mente de vocês, e o porquê que vocês não esquecem disso. A gente não tinha nada para fazer. A gente chegava na igreja meio-dia, saía de mais de 10 horas da noite. Ou meia-noite. Meia-noite. Passava o dia aqui ensaiando com o joelho preto, azul, Perdendo o cabelo, saindo toda a luz. tentando fazer rolamento e os cabelos prendendo no A gente tinha joelho. flexibilidade, sim. Ou seja, tá tudo bem. A gente dava estrelinha. A gente era cambalhota, a gente tinha 15 anos. Não tem aquele filme Dança e 10 que corre, pula assim, ó. A gente fazia isso aí. A gente voava, né? Reproduz aí, Ninguém nunca me deu. Não, a gente não tem mais a roupa. Teve uma festividade que Camila deixou uma roupa dentro das calças. Vai, Camila! Vai! A gente não tem mais flexibilidade. Mas A gente foi dançar uma música com pau assim. E na hora que fazia assim, o meu pau quebrou e eu tava muito entregue ao louvor quando eu bati, foi com muita força. Aí quebrou. Também Aí o foi negócio ficou desse tamanhozinho e eu só fingindo. Aí Camila, na hora de vestir a roupa, não reparou direito, não tinha espelho no fundo da igreja, né? Aí ela dançou com o vestido pra dentro. E a mãe dela achou que fazia parte. Gente, esse vídeo tem no YouTube.
época de festividade, a gente morava na igreja. A gente não era pra chegar, pra sair não. E quem trazia almoço era minha avó. E ainda botava banana. Sim. Eu lembro de todas as roupas, eu me marcou muito as roupas, sou apaixonada pelas roupas da coreografia. Eu não consegui me desfazer nem não cabe, mas estão lá. Guardadinhas. Bonitinho. A gente também tinha um negócio que nos aniversários, há muitos anos atrás, os meninos jogavam açúcar na gente. Uma vez jogaram 2 quilos de açúcar no meu cabelo. Ovo, açúcar, farinha. Foi na frente da sua casa? Que foi ovo com açúcar. Foi. A gente tava todo aniversário, você já vinha esperando que ia ter açúcar no seu cabelo. A gente amava ir pra casa de Suzete, que era bagunça na certa, E tinha comida. É um ponto muito importante. Não pode falar. A Yark vai fazer 25 anos, né? Quando vocês lembram disso, que a Yark vai fazer 25 anos, o que é que vem na memória de vocês? Eu tô velha. Imaginei uma coisa Todas nós fomos professoras deles depois da Agora se vai contar, fica maior que a gente. Não, eu vou falar, sério mesmo. Não, a gente não. Menino, me respeita. Meus cabelos brancos. Respeita o mais velho. Não, eu vou falar. Tia Camila. Eu tava conversando com a Simone sobre isso, exatamente sobre isso, porque 25 anos são bodas de prata, né? E quando você fala em bodas de prata, você lembra de aliança. Então, eu falei pra ela assim, 25 anos pra mim, na minha cabeça, parece a metade do caminho. Né? Porque quando você pensa em 25 anos, você pensa em bodas de ouro, que é 50. Então, 25 é metade do caminho. Quando eu fico arrepiada de imaginar isso, porque você estar no meio do caminho significa que você já está muito longe de onde começou. Você não está lá no final, mas você também já não está mais no começo. Então, quando você olha para trás e você vê o caminho que você percorreu, você já não tem mais coragem de desistir. Porque você já chegou longe demais. E me dá essa sensação de querer estar aqui para ver as bodas de ouro. É isso que veio ao meu coração. Porque a Yark representa um longo caminho percorrido, mas também me dá a esperança de que eu estarei aqui para ver as bodas de ouro. Que os meus filhos vão estar aqui no vídeo de pó de ouro. O João aqui fala que eu cantando, também galinha na cabeça dele. Sobre isso. É isso que eu penso. E é pensar assim, nesses 25 anos, a gente ainda teve, falando de mim, né? Teve momentos que eu saí e retornei. E ainda assim, a gente tem tanta história para contar, que aqui não é nenhum texto que a gente fala no making off. Mas, e se eu não tivesse saído, né? Mas eu sei que é como Camila falou, né? A gente ainda tem tanta história para contar, para viver pela frente. E que no de 50 anos que essa turminha esteja aqui de novo. Com certeza. Mais relaxado. Nova história. Nova história. Eu lembro de aula também. Em 50 anos vai ser aula só ala geriátrica. Vocês, a gente ainda tá novo. Não, Ricardo, já tem 20. Eu lembro. Vai ser pai já, menino. Riquel, eu lembro de quando eu fui trabalhar no Pedrão dando escola bíblica, né? E era uma aventura imensa, porque quem nos levava era o pai de Riquel, Ronaldo, de moto, né? Aí Ronaldo, Helenilda, eu, na volta, às vezes. Faltou eu. Eu ia também. Ia nós quatro, ia lá na rabeta da moto, usando o capacete de Riquel, me pedindo a Deus livramento das estradas, né? Então, assim, é recompensador, né? É gratificante ver toda a trajetória que a gente já percorreu para chegar até aqui, né? É isso aí. Somos prata da casa. Mas é um mar, eu quero mergulhar na graça.